A popularidade do presidente Jair Bolsonaro atingiu o maior percentual desde o início de seu mandato. Segundo pesquisa CNI-Ibope, 40% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom. A avaliação negativa, ou seja, aqueles que consideram a administração federal como ruim ou péssima, caiu de 38% para 29% em 9 meses. A aprovação da maneira de governar do presidente também aumentou. Foi de 41% em dezembro de 2019 para 50% agora em setembro de 2020. Em ambos os indicadores, a proporção da população favorável a Bolsonaro supera aqueles com opinião desfavorável. A tendência de piora na confiança da população em relação ao presidente também foi revertida. O Ibope perguntou também às pessoas sobre o futuro do governo Bolsonaro. Para 36%, o restante da gestão será ótima ou boa. Para 30%, será negativa. Começo com você, Zé. O que achou dos resultados aí dessa pesquisa Ibope, Zé? É uma continuidade, né? Essa foi uma pesquisa encomendada pela CNI, feita pelo Ibope, e na pesquisa anterior, já em alta, né? O presidente já era aprovado por uma fatia muito grande, né? Foi para 40%, mas antes estava em 29%. Agora, é interessante porque além dos 40%, né, de aprovação, existem os que dizem que o governo vai bem, mas nem tanto. E isso aí aumenta a possibilidade de apoio, porque são possíveis eleitores. O presidente está crescendo, Vitor, em regiões que ele nunca imaginou. Eu recebi pesquisas aqui do interior do Ceará, onde o presidente Jair Bolsonaro tinha dificuldades, agora ele tem facilidades. Ele viajou para o Ceará e ninguém foi buscá-lo no aeroporto, mas ninguém dos políticos tradicionais. Isso porque o governo do Ceará e os líderes lá, os Gomes, o Cid e o Ciro Gomes, baixaram a norma lá de que o político que fosse buscar o presidente ficaria pão e água. Aí sabe o que aconteceu? O povo foi buscar o presidente Jair Bolsonaro e ele fez uma festa lá, foi numa cidade do interior e não tinha agência do Banco do Brasil, ele mandou fazer um posto do Banco do Brasil e virou um herói, ou seja, ele está entrando em lugares antes não votados, né? Então, há uma mudança, inclusive, do perfil. Então, veja bem, hoje ele está aprovado por 40%, já entre bom e ótimo, né? E outro, eu vou ver aqui, 29%, né? Dizem que ele está bom, mas nem tanto. Então, isso aí é quase 70% de aprovação, que é 40% mais 29%, né? Dizendo que ele estava bem, aquele aluno que passou de ano com nota 6 e a média menor seria 5, quer dizer, passou de ano, mas foi de raspão. Então, é um excelente resultado. E mais, a confiança no presidente Jair Bolsonaro cresceu muito, cresceu demais. Um apoio dos que confiam no presidente em mais de 50%. 46% dizem que não, ele não é confiável. E 51% dizem que ele é confiável. Ou seja, é uma situação muito confortável. Aí vão dizer, isso aí é porque ele está distribuindo dinheiro nesse projeto aí, nesse programa que salvou a economia durante a pandemia, né, do salário emergencial. Pode ser, é um pouco. Mas não é só isso. O governo está funcionando e ele está conquistando a confiança das pessoas. Então, é um conjunto, não se pode separar as coisas. Ele é aprovado no governo, a confiança dele passou de 51%, ou seja, um conjunto que indica uma crescente das últimas pesquisas do mesmo instituto, o Ibope, voltando a dizer, contratado pela iniciativa privada, CNI. Você, Ana? Bom, Vitor, eu sou sempre cética em relação às pesquisas, né, números de pesquisas. Aqui nos Estados Unidos a gente viu na última eleição e logo depois nos 3 anos seguintes números completamente fora da realidade. Então, agora não é porque uma pesquisa está bem favorável ao presidente Jair Bolsonaro que a gente tem que
levantar e aplaudir e falar, não, mas olha que bom. Eu sou sempre muito cética em relação a essas pesquisas. No entanto, são os números que nós temos hoje, são os números que nós temos que comentar. O interessante é que houve aquele movimento, né? Somos 70% aí dos esquerdistas, dos progressistas, e fizeram aí um barulho em relação à hashtag Somos 70%, e parece que, como o Zé colocou, né, os 70% entre governo regular bom e ótimo, os 70% estão do lado do presidente. Eu acho, Vitor, que é um número surpreendente, principalmente dentro de uma pandemia histórica e dentro de uma militância de grande parte da imprensa dentro da pandemia também, explorando apenas alguns pontos negativos do governo e outros inventados e outros distorcidos. Então, os números impressionam bastante porque a gente sabe que esse governo, ele apanha, né, dia sim e outro também de praticamente toda a imprensa, muita gente levando fake news e notícias distorcidas de dentro do Brasil para fora, muito brasileiro aqui fora, como brasileiros de expressão, né, como o escritor Paulo Coelho aí colocando o país aí na berlinda como um governo nefasto e fascista e está queimando a Amazônia, o Pantanal. Então, eu acho que os números impressionam porque dentro disso tudo que a gente falou, a gente vê o governo, ele luta contra os reais problemas no Brasil, e aqui devemos também ter nossas críticas pontuais e erros, né, em eventuais erros do governo, mas um governo que luta também contra uma campanha midiática aí que rema contra praticamente todo dia. Então, os números eles são impressionantes, e principalmente pelo que o Zé comentou, os números crescentes e até então em redutos do governo petista, agora parece que eles estão sendo quebrados aí e invadidos da maneira correta aí pelo governo. Fala, Fiuza. Também não levo a pesquisa ao pé da letra, não. Por esses institutos aí, o presidente Bolsonaro nem teria sido eleito, né? Ele perdia no segundo turno de todo mundo. E também esses institutos, quer dizer, talvez o dado a se registrar é que esses institutos, eles adoram e adoraram aí nos últimos tempos colocar o Lula em tudo quanto é pesquisa, né? O Lula, ladrão, condenado e, em boa parte desse período, preso. O Lula preso aparecia em pesquisa. Então, como é que você vai confiar, né? Que metodologia é essa, né? Feita essa ressalva, acho que a constatação inevitável, independente dos números apresentados, é que o projeto de muita gente de derrubar o governo, primeiro em 6 meses, depois no final do primeiro ano e depois na pandemia, não deu certo, né? E olha, Vitor, esse projeto não foi só com o Bolsonaro, não. Esse projeto veio de antes do Bolsonaro, né? A gente teve uma tentativa de golpe de Estado em maio de 2017, né? Um ano depois, mais ou menos, do impeachment, por essas forças reacionárias que se juntaram para melar a democracia no Brasil. Porque não aceitaram o impeachment, não é que não aceitaram a eleição de 2018, não, isso vem de antes. Então teve uma tentativa de golpe de Estado, da qual participou o ex-procurador Rodrigo Janot, parte da imprensa, com uma delação fantasiosa e que foi cancelada, de um empresário que foi turbinado artificialmente pelo PT com dinheiro do BNDES. E esse modo conspiratório permaneceu em seguida, né, no percurso da eleição, da campanha eleitoral de 2018. Era a mesma coisa, era uma tentativa de reabilitar esses setores que se dizem progressistas. Eu me recuso a chamar isso de progressista. Lula, ou aliados do Lula, progressista. O que é progressista? Isso é parasita, isso é ladrão, ou isso é burguês egoísta, querendo se fingir de sensível. Não tem progressista nenhum, nem de esquerda eles conseguem ser, né? Nem igualitários eles são desiguais, eles são egoístas, né? E tentando fazer lá
o seu proselitismo e tentaram derrubar o Bolsonaro o tempo inteiro, desde o primeiro. Eu lembro o Bolsonaro em Davos, em janeiro de 2019, com menos de um mês de governo, já não dava. Já tinha hashtag acabou. Acabou, o cara não sabe o que está fazendo lá, não sabe ser presidente. Depois tinha contingenciamento de verba na educação. É o fascismo acabando com a educação, não dá. Teve até gente na rua, bastante gente na rua. Quero fora Bolsonaro. E por aí foi. Quando a reforma da Previdência foi aprovada por esse governo, essa agenda que eu não vou ficar repetindo aqui, e para mim, Vitor, pessoalmente, interessa o que está sendo feito de governo. Eu não sabia de nada e continuo sem saber do futuro. Fui olhar a agenda. Que agenda é essa? Pô, os caras fizeram a reforma da Previdência, uma boa reforma. Articularam com o Congresso, aprovaram no Congresso, democraticamente. Então, para mim, tá bom. Vamos embora. Privatizações. Ah, não, finge que é liberal, mas não é. 150 bilhões de ativos vendidos, concessões abertas, abertura do setor de transporte e infraestrutura. É o que me interessa. Eu olho e falo assim, bom, tem uma equipe lá trabalhando. Mas boa parte da opinião pública, boa parte da imprensa, política, apostaram o tempo todo que o Bolsonaro, se não tropeçasse aqui, ia cair ali. E eu acho, Vitor, que além desta agenda reconhecida, por isso que eu acho meio artificiais esses números, porque o ano de 2019 foi um ano de vitórias do governo. Né? O presidente disse lá, ó, não entendo de economia, está aqui minha equipe, ela vai fazer isso, isso, isso. Terminou o ano com todas as metas cumpridas, com o ministro de Transporte fazendo um choque ético no maior foco de corrupção da história. É para isso que a gente tem que olhar. O que mais que a gente tem que olhar? Bons indicadores econômicos e tal. Então, as pesquisas não refletiam essa força do governo, não refletiam essa aprovação do governo, mas eu acho que elas já estavam sentidas pela população. Evidentemente que o auxílio emergencial, como todos dizem, provavelmente ajudou a aumentar a aceitação do governo e do presidente. Mas esse presidente, ele tem liga com o povo. Não adianta, é que nem quando o Lula foi eleito. O Lula tinha liga com o povo, que ele jogou fora. Mas ele tinha. Então, se ele não virasse, se ele não resolvesse roubar, por que não uma boa alternativa de união? Pode ser, se ele fizer tudo direitinho, a democracia é isso. E o Bolsonaro também. O Bolsonaro só tem que ter cuidado para não se perder, porque realmente fica uma tentação muito grande, né, de levar adiante, de prescindir eventualmente de aliados, e isso não é bom. Ele não mostrou até aqui essa tentação, pelo menos que eu vi, tentação populista, né? Até agora não mostrou. Tem a liga, mas mantém a equipe republicana trabalhando. Vamos continuar observando.